Bom, pessoal, para a nossa segunda etapa, como já havia destacado, nós vamos trabalhar uma cartilha que destaca assim, várias situações, são várias situações destacadas com relação à nota zero. Então, vamos trabalhar essa cartilha, fazer algumas observações e sugestões, e aí a gente prossegue com a cartilha do participante. Então, vou diminuir a tela aqui. Essa aqui é a cartilha, todos conhecem. Pronto, vou passar. Essas observações, eu vou ser bem objetivos, por quê? Porque essas observações elas estão no edital, portanto você deve ler e também tem na folha de redação. Por exemplo, não atender a proposta solicitada ou possui outra estrutura textual que não seja a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Todos sabem isso, então tem que ter muita atenção nesse momento. Outro ponto, então, não apresente texto escrito na folha de redação, isso é muito óbvio, e apresente até 7 linhas, ou seja, você tem que escrever mais do que isso. Creio eu que a pessoa que se prepara não pode escrever 8, 9, 10 linhas, tem que escrever entre 20, 25, 30 linhas. Obviamente que a argumentação, a organização do seu texto conta muito mais do que a quantidade. Se você tiver qualidade do seu texto, isso é imprescindível, tá bom? Então vamos passar esses pontos aqui que são de conhecimento da maioria. Isso aqui tá lá na cartilha, mas também é encontrado em outros documentos. Então, a redação que apresenta a cópia dos textos da proposta de redação, ou seja, dos textos fomentadores, vai ter essa cópia descontada. Isso é muito óbvio. Então, não pense que vai retirar a informação de lá, colocar na sua folhinha de redação e conseguir preencher as linhas. Não. O que você colocou lá vai ser retirado de certa forma, tá bom? Então apresente impropérios, desenhos, nós vamos ver isso com mais detalhes à frente. Apresente parte do texto deliberadamente desconectada, isso também não pode. Outro ponto crucial, e nós vamos ver muitos exemplos, é esse 17.7.6. Isso daqui é interessante. Apresente nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação no espaço destinado exclusivamente ao texto da redação, o que configurará anulada. Tem um ditado antigo que diz assim: costume de casa leva à praça. Inúmeros alunos, né? Eu já trabalho com a língua portuguesa há mais de 6 anos, eu acho que bem mais de 6 anos, e eu sempre encontro várias redações quando eu faço alguns simulados com os alunos, eu tento representar aquilo, um tempo semelhante, um texto fomentador semelhante, e muitos alunos escrevem o nome no final, não identifique, só no cabeçalho, porque o professor muitas vezes quando vai corrigir ele nem olha o nome da pessoa, ele corrige o texto depois dá a nota. Só que na redação nem isso pode, é a numeração. E não pode nenhum tipo de frase como Deus é fiel, Jesus me ama. Isso é inaceitável nesse exame. E muitas pessoas, infelizmente, fazem isso. Outra observação, 17.7.7, esteja escrita predominantemente, né? Predominante ou integralmente em língua estrangeira. Gente, não está dizendo que você não pode usar, por exemplo, o inglês, o espanhol, mas você deve usar em forma de exemplo para melhorar a sua argumentação, tá bom? E o último tópico, obviamente, é um texto ilegível. Tem que caprichar na letra. Eu sei que com o smartphone, computador, muitas pessoas digitam muito e mandam muitos áudios e para de praticar, né, a redação com a sua letrinha, perdendo essa habilidade motora fina. E isso é ruim e pode prejudicá-lo futuramente. Então treine bastante para ter uma letra legível, ok? Esses critérios que estão aqui também a maioria conhece. Fuga total, tema obviamente não pode. Não obediência à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Extensão de até 7 linhas. Então todos esses pontos aqui eu retirei, coloquei, porque é uma síntese do que nós discutimos anteriormente, tá bom? Esse ponto aqui eu coloquei em forma de curiosidade, porque muitos alunos não compreendem como é que funciona a avaliação, tá certo? O professor que faz um curso de formação e ele vai ser um avaliador, ele recebe mais ou menos esse formato. Então ele lê o seu texto e marca aqui conforme a competência, tá bom? Então ele chega aqui,
lê o texto da pessoa, competência número 1, tantos pontos, e vai anotando e no final tem a nota. E se tiver situações que levam a nota 0, ele só marca e passa. Então, muito cuidado, porque a avaliação ela é muito objetiva e ela tem que ser transparente. Então não fique achando que você vai colocar uma mensagem pedindo para o avaliador corrigir com cuidado, com mais atenção, que você precisa muito passar, que ele vai olhar. Não, muito pelo contrário. Tem outra pessoa que também está avaliando e além disso há um supervisor, portanto, eles não vão deixar isso passar. Então, muito cuidado, é uma observação que eu gosto de trazer aos meus alunos para que eles compreendam que o processo ele é objetivo, ele não pode ser identificado e, portanto, você não pode sinalizar de nenhuma maneira. Bom, tranquilo? Essa daqui é a hierarquia, né, que eles seguem para anular as redações. Então, formas elementares de anulação, que nós vamos trabalhar e já conversamos sobre algumas. Cópia, então eles seguem essa dinâmica. Fuga ao tema, não atendimento ao tipo textual e parte desconectada. Vamos verificar agora rapidamente uma por uma. Formas elementares de anulação. Por exemplo, prova assinada. Não pode. Desenho. Hipótese nenhuma. Professor, eu coloquei um coraçãozinho, eu coloquei uma flor. Você vai ser eliminado. Pelo menos a sua redação será eliminada. Se sua redação for eliminada, a chance de você conseguir a sua vaga é mínima. Sinais gráficos que não fazem, né, que não faz parte do texto escrito. Casos de anulação proposital, você rabiscar, colocar alguma palavra ofensiva, etc. Recusa explícita, quando você não quer realmente escrever, e o texto ilegível. Mais uma vez, cuidado com a letra. E o último tópico nós já comentamos algumas vezes. Tá aqui um exemplo para ilustrar, para vocês compreenderem que há pessoas que escrevem uma redação, muitas vezes até uma boa redação, porém assina. E então a sua redação ela é zerada, ela é anulada, tá bom? Outro exemplo, parece brincadeira, mas isso pode acontecer, infelizmente. Outro exemplo, flores lá no finalzinho, não pode. Então, muito cuidado para não fazer o que faz na sala de aula, enquanto você está fazendo uma redação em casa, você tem que levar a sério para você fazer da mesma maneira no dia da sua prova. Você pode fazer uma redação que poderia valer 1000, mas por esse detalhe você pode zerar. Aqui, gente, nós temos mais uma forma de identificação. Quando a pessoa colocar essa data sem um motivo lógico, pautado na argumentação, isso é também critério de anulação. Essa interrogação não faz sentido nenhum no final do texto. Não é um professor que está avaliando uma redação que muitas vezes coloca isso. Então, enquanto candidato, isso não pode acontecer. Outro sinal, ó, parece algo insignificante, mas já é levado em consideração para anulação. Então, muito cuidado. E não atendimento ao tipo textual. Gente, qual é a tipologia? Vocês têm que lembrar que nós temos 3 tipologias mais destacadas, que é a narração, a descrição e a dissertação. Na redação do Enem, o texto ele tem que ser dissertativo, argumentativo, ou seja, não pode ser nenhum expositivo, você tem que só argumentar, defender um ponto de vista, defender uma ideia. Muitas pessoas, infelizmente, começam a contar histórias, prolonga essa história e acaba dando mais destaque ao texto narrativo do que ao teu próprio texto dissertativo. Então isso não pode acontecer, muito cuidado. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Eu não vou destacar todos, mas vamos pegar o primeiro. Olha, hoje fez um belo, até a letra aqui, fez um belo domingo de sol. Acordo cedo e faço o mesmo ritual, enquanto escovo os dentes, preparo o meu café forte e as minhas tapiocas. Sempre 3, uma com manteiga, outra com ovos cozidos e azeite e a última com queijo parmesão. Tomo um banho rápido e restaurador, pego as minhas roupas já previamente separadas e me dirijo como se fosse ao trabalho, mas desta vez para fazer a prova do Enem. Perceba só, uma narrativa sendo utilizada em primeira pessoa e provavelmente não tem a ver com o tema que foi destacado. Então, isso daqui pode ser considerado e levar a pessoa a tirar uma nota 0 na redação. Então, é importante que vocês compreendam bem
quais são os tipos textuais, compreender bem o que é gênero textual e perceber que a redação é um gênero textual que utiliza-se, sobretudo, da tipologia dissertativa, tá bom? Então, todo professor de língua portuguesa, sobretudo os professores que andam acompanhando o novo processo de formação dos alunos, eles sabem que o ensino é pautado no texto e tem que ser destacada a tipologia, os tipos textuais, os gêneros textuais, e a redação, por exigir o texto dissertativo, é muito utilizada em sala de aula. Então, muito cuidado com relação a isso. Bom, aqui tem uma estrutura mais de poema, né? Isso também não é interessante. E nós iremos falar sobre parte desconectada no próximo vídeo. Então, até!